Olá pessoal, Felipe da Smart Planilhas e no vídeo de hoje eu vou fazer uma demonstração de como utilizar a ferramenta MS Project para montar um cronograma e fazer a gestão do seu projeto. O MS Project é uma ferramenta da Microsoft amplamente utilizada na área de gestão de projeto, ok? Então vamos lá. Pessoal, também na descrição desse vídeo eu vou deixar o link com o curso completo para essa ferramenta em nosso site. Então aqui na tela inicial do Project, nós temos a visão aqui na minha parte esquerda do formulário de tarefa e na parte direita nós temos a visão do gráfico de Gantt. Aqui em cima eu tenho as configurações da tarefa, de recursos, a visão de relatório e também as definições do projeto. Vamos vir primeiramente aqui na área de tarefas e eu vou criar aqui algumas tarefas aleatórias. Aqui eu criei uma sequência de 3 tarefas e se nós observarmos as colunas do formulário de tarefa, a primeira coluna é um indicador que ela vai te auxiliar bastante durante o desenvolvimento e acompanhamento dos seus projetos, mostrando o tipo da tarefa, se tem recursos locados. Então eu sugiro que você mantenha essa coluna aqui. Aqui nós temos a visão do modo de tarefa. A tarefa possui 2 modos no MS Project. Ela pode ser uma tarefa manual e uma tarefa automática. Por padrão, o Project vai sempre trazer a tarefa manual, que é representada por esse fixador aqui na coluna de modo da tarefa. Porém, para você ter um uso do Project com todas as suas ferramentas, as suas funcionalidades, é sempre recomendável que você trabalhe com agendamento automático. Então, uma opção que o Project nos oferece é vir aqui em Arquivos, na parte de Opções, e dentro de cronograma, nas opções aqui de agendamento, em novas tarefas criadas, eu vou alterar de agendada manualmente para agendada automaticamente. E vou dar um OK. Aqui, essas tarefas que já foram criadas, para me transformar elas em automática, eu posso selecionar as linhas e vir aqui na opção de tarefa, agendamento automático. E agora, as tarefas representadas por essa barra com uma seta, é a simbologia que ela é uma tarefa automática, certo? Quando eu defino que uma tarefa é automática, o Project me dá a sugestão de um dia de duração e coloca essa interrogação para me confirmar essa informação. Então eu vou vir aqui e vou dizer que a tarefa 1 tem 2 dias, a tarefa 2 tem 3 dias e a tarefa 3 tem 4 dias. E aqui eu tenho uma sequência, as tarefas estão iniciando no dia da data atual, que é a data do dia 7 de 2 de 2023. Aí tem um outro detalhe aqui também, que é a formatação da data que está aparecendo aqui para mim. Aqui o Project está me trazendo não, o dia, a data e o horário. Para nós que vamos trabalhar nesse exemplo somente como dias de duração, eu vou deixar somente aqui então a visão do dia. Então novamente eu vou vir aqui em arquivos, vou vir na opções e agora na configuração geral eu vou vir aqui no formato de data e vou alterar aqui somente para dias, mês e anos, ok? Dou um ok, agora sim está formatado o início e término. Aqui tem um detalhe bem importante também. Esse início e término que nós vamos trabalhar na parte de desenvolver o nosso cronograma, ele sempre é uma projeção daquilo que vai ser o seu projeto, ok? Futuramente você consegue exibir outras colunas que você vai ter informação do início real e o término real, porém aqui é somente uma projeção. Eu vou apagar essas tarefas aqui que nós criamos como exemplo e vou inserir uma outra sequência de tarefa um pouco mais próximo da realidade de um projeto. Aqui nesse exemplo, nós vamos montar um projeto de um painel de anúncio, semelhante a esse aqui da imagem, onde eu tenho uma estrutura de metálica com um tubo, lá em cima eu tenho esse retângulo e a arte que vai fazer a propaganda, ok? Então, vindo aqui no meu cronograma, eu tenho 4 tarefas, que seria projeto da engenharia para essa estrutura metálica, a compra dos materiais para fabricação, depois vem a tarefa de fabricação e a instalação desse painel, ok? Então, eu vou inserir aqui uma duração para esse projeto de engenharia, vamos colocar que eu preciso dele em 10 dias, a compra do material vai demorar 15 dias, a fabricação 15 dias e a instalação vamos colocar como 5 dias. Aqui o Project me permite definir uma sequência lógica das tarefas desse projeto, que é através dessa coluna de predecessoras. Aqui em predecessoras, se nós repararmos, cada tarefa tem o seu ID, que é esse número aqui que representa a linha. Então, ID 1,
o ID 2 para compra de material, 3, o 4. Então, na coluna predecessora, eu vou sempre informar o ID da tarefa que precede a tarefa da linha atual. Então, se eu estou na linha compra de material, a tarefa que precede a compra é o projeto de engenharia, cujo ID é o ID 1. Então, eu vou colocar o ID número 1. Ó, se nós verificarmos aqui no gráfico de Gantt, vou diminuir um pouco aqui o zoom, já criou um vínculo entre as barras da tarefa de projeto de engenharia para a tarefa de compra de material e já foi calculado automaticamente. Do dia 7 ao dia 20 é a duração do meu projeto de engenharia. E a partir do dia 21 eu começo com a compra de material. Então eu vou vincular as demais tarefas que estão aqui abaixo. Vou colocar projeto, fabricação da estrutura depende da compra de material, então eu coloco o ID 2, que é o da compra de material. E a predecessora da instalação é a fabricação da estrutura. Vamos colocar aqui o ID 3. Agora sim, eu tenho a sequência completa desse meu projeto pequeno, me informando que a finalização desse projeto está prevista para o dia 4 do 10, ok? Lembrando que essas tarefas elas estão com base na data de início. Como que eu sei essa informação? Se eu vier aqui na guia de projetos e na parte de informação do projeto, eu vou abrir aqui, eu vou entender que esse projeto, nessa opção de agendar a partir de data de início do projeto. Então, o projeto está sendo agendado a partir da data de início, que aqui a data de início agora é dia 7 do 2. Se eu quiser alterar para escolher uma data de término e permitir que o Project faça os cálculos das datas retroativas, eu mudo essa opção para a data de término do projeto. Mas eu vou manter aqui a data de início e vou mudar o início desse projeto, ao invés de ser o dia 7 do 2, para o dia 13 do 2. E vou dar um OK. Ó, perceba que o Project já redefiniu as datas, calculando, respeitando aqui a relação de precedência entre elas, e me deu agora a data de finalização desse projeto no dia 14 do 4. Uma outra opção que nós temos aqui no Project é eu vir aqui na parte de gráfico de Gantt de formato, vou selecionar e vou vir aqui na opção de tarefa resumo do projeto. Quando eu seleciono essa opção, note que foi criada uma nova tarefa aqui, com o ID número 0, e ela deu o projeto 1, que é o nome desse arquivo, mas eu posso renomear aqui como placa de anúncio. E aí o Project fez a somatória de todos os dias para mim conseguir concluir esse projeto. Então aqui ele está dando como 45 dias. Se eu vier aqui alterar uma data, uma duração como compras de 15 para 8 dias, vai ser calculado o meu prazo final e também quantos dias de duração para este projeto. Se você notar também aqui na parte superior, nós temos uma informação que é chamada de linha do tempo. Essa linha do tempo permite que você acompanhe algumas tarefas que são importantes para o seu projeto. Então, digamos que a parte de instalação, ela é uma tarefa que eu quero acompanhar um pouco mais de perto. Então, eu clico com o botão direito em cima de instalação e vou colocar aqui a opção de adicionar a linha do tempo. Então, perceba que lá em cima foi criado uma faixa mostrando quando que inicia essa linha do tempo. E aí, se nós repararmos também, é possível você verificar que essa linha verde que está cortando aqui o nosso gráfico gigante é a linha da data atual. Então, a partir dessa linha, eu consigo acompanhar quais são os eventos que estão acontecendo. Aqui também uma outra informação é que no gráfico de Gantt, essas barras preenchidas na cor azul são as barras que representam tarefas. E quando tem quando eu tenho uma tarefa de resumo, ela faz essa linha superior aqui, conforme está mostrando no gráfico de Gantt. Um outro tipo de tarefa que eu posso ter dentro do meu projeto também são aqueles marcos contratual ou milestone, como alguns chamam. Então, é uma data específica daquele projeto para algum evento. Então, digamos que eu tenho aqui no final uma inspeção desse meu projeto. E aqui na duração eu vou colocar como duração zero. Quando eu coloco duração zero no project, eu não estou criando efetivamente uma tarefa, mas sim um marco desse projeto. Então eu vou adicionar essa inspeção, sendo ela a predecessora dela sendo o 4, que é a instalação, e aí sim, lá no final eu tenho uma forma de losango que representa um marco dentro do projeto. Agora, pessoal, eu vou pegar essas tarefas que estão um pouco simples, na verdade, e vou detalhar mais elas. Então, eu vou inserir aqui embaixo do projeto de engenharia, eu posso clicar com o botão direito e vir em inserir, clicar aqui com o botão direito e inserir tarefa, ou simplesmente no próprio teclado apertar a tecla Insert.
e aí eu vou inserindo novas tarefas. Bom, perceba que agora foi adicionada outras tarefas aqui detalhando mais cada uma das etapas anteriores. Então, no projeto de engenharia, agora eu tenho o cálculo, desenho e a aprovação. Então, o Project tem uma opção de eu agrupar essas tarefas detalhes dentro de uma tarefa principal. Então, cálculo, desenho e aprovação pertencem ao projeto de engenharia. Então, eu selecionei essas tarefas e aqui na guia tarefa eu tenho essa opção dessa seta que é um recuo, onde eu trago, quando eu clico na seta à direita, eu trago essas tarefas para dentro da tarefa pai, no caso ali, projeto de engenharia. Então, eu vou clicar aqui uma vez. Ó, perceba que a tarefa projeto de engenharia agora se tornou uma tarefa de resumo. Isso você pode ver tanto que ela ficou em negrito, quanto a opção de eu poder contrair os dados que estão ali dentro ou extrair. E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui para as tarefas de compra. Então, compra de material seria a tarefa principal e o detalhamento seria tubo de metal, perfis metálicos e elementos de fixação. E vou clicar aqui na opção do recuo. Ok? Vou fazer a mesma coisa aqui para a fabricação da estrutura. Montagem da estrutura, solda e pintura. Vou mover para dentro. E aqui sim, agora eu tenho a continuação. E na instalação, o aluguel do Munk, instalação da estrutura e instalação da placa. Agora sim foram criadas tarefas de resumo e os seus detalhes estão dentro. A partir de agora, se nós observarmos, a duração do nosso projeto foi redefinida e voltou a ser tudo um, que é a sugestão de tarefas automática. Porque agora a tarefa de resumo precisa ser calculada de acordo com as tarefas que estão dentro dela. Então vamos definir agora, então vamos detalhar melhor como que será o andamento de cada uma dessas etapas do projeto. Em cálculo, vou precisar de 3 dias, desenho e um dia de aprovação. Vou preencher aqui os demais itens. E agora eu vou adicionar as predecessoras. No caso aqui da montagem da estrutura, eu posso adicionar mais do que uma predecessora. Eu posso considerar que a montagem da estrutura precisa tanto do tubo de metal quanto dos perfis metálicos. Então, eu vou adicionar aqui a predecessora 6 do tubo de metal, ponto e vírgula, e a predecessora de perfil metálico, que é a 7. Também posso colocar do elemento de fixação, que seria a 8. Então, aqui eu passo a ter 3 tarefas que precedem a montagem da estrutura, que vai depender realmente do prazo dessas 3, ok? E vou dar sequência aqui nas predecessoras. Certo, pessoal? Então, aqui eu já tenho a formação do meu cronograma com um nível de detalhamento um pouco maior. Aqui, se a gente observar no gráfico de Gantt, as tarefas de resumo são representadas por essa linha escura, né, no caso dessa formatação. Eu tenho a opção de contraí-las e ver de uma forma mais resumida aqui o meu cronograma e expandir. Agora eu vou retornar aqui para a parte de informação de projetos e vou vir aqui em alterar período de trabalho. Aqui é onde eu vou fazer a configuração do calendário desse meu projeto. O Project permite você trabalhar com mais do que um calendário. Nesse caso, eu vou trabalhar somente com o calendário padrão e verificar como é que está a formação dele. Então aqui eu consigo enxergar através desse calendário que as datas, que os quadrados em branco são datas úteis e em cinza eu tenho os dias que são não úteis. Aqui nessa guia de sessão eu vou informar quais são os feriados, folga, recesso, todos os dias não úteis adicional a esse meu planejamento. Então, um exemplo eu poderia colocar aqui um feriado de carnaval com a data de início eu vou colocar como 18/2 e finalizando dia 21/2. Agora, se eu clicar aqui, eu vou ver que o dia 18 ao dia 21/2 ficaram nessa cor de dia de sessão, que é esse azul. Ok? Então, todo dia de sessão eu trabalho dessa forma. Se caso você for entrar no nível de detalhamento de horas por semana, tem essa segunda opção de semana do trabalho, que é onde você vai vir e configurar aqui como que vai ser a hora de início do seu projeto, se vai ser um horário comercial, se você quer criar turnos adicionais, como o turno que trabalha no sábado ou não, enfim. Você configura todo o calendário nessa opção. Repare que eu dei OK no meu calendário agora com o feriado e ele passou a alterar a minha data de término e também os dias aqui do meu cronograma. Se eu olhar no gráfico de Gantt, dá para observar que tem algumas linhas, que tem algumas colunas em cinza. Essas colunas representam os dias que são não úteis, ok? Uma outra etapa importante no planejamento do seu projeto é a definição da linha base.
que basicamente é uma foto do seu projeto com as datas que você projetou no primeiro momento. Então, para definir uma linha base para esse projeto, eu vou vir aqui mesmo na guia de projetos e vir aqui na opção de definir linha base. Vou clicar aqui em definir linha base e aí eu vou dar um OK. Quando eu dou um OK, se eu vier aqui agora na parte de tarefas, vou vir na opção de Gantt de controle para mim ter uma visão. Aqui eu vou vir na visão do Gantt de controle, que é onde eu faço o controle do projeto em si. E se eu ver aqui no meu gráfico de Gantt, eu tenho as tarefas que são essas linhas vermelhas, no caso do caminho crítico. A tarefa azul seria as tarefas comuns. E abaixo eu tenho uma tarefa cinza, uma barra cinza, que representa justamente essa linha base do seu projeto, certo? E aí como é que funciona o acompanhamento desse projeto no dia a dia? Então, para acompanhar o meu projeto, eu vou inserir mais algumas colunas. Você viu que eu estendi aqui para frente, o Project ele tem várias opções de colunas adicionais. Eu vou clicar com o botão direito, vir em inserir coluna, e aqui eu tenho uma infinidade de outras colunas que eu posso utilizar para o controle do meu projeto. Nesse caso, eu vou colocar aqui o percentual de concluído, vou adicionar uma nova, vou colocar aqui como início real, vou adicionar uma nova coluna e por aqui como término real, início e término real. Agora sim, eu tenho uma visão aqui de quando que eu planejei o meu cronograma e qual que é o percentual de conclusão e qual que foi a data e o término real desse meu projeto. Então, digamos que eu comece aqui a fazer a minha atualização. Estava projetado para o dia 13/2 iniciar o cálculo do meu projeto de engenharia daquela estrutura. Se eu colocar aqui um percentual de conclusão, eu posso tanto digitar quanto vir aqui na guia de tarefa e pegar esses valores pré-definidos, como 25, 50, 70, mas eu vou digitar aqui como 30%. Vou dar um Enter. Ó, perceba que ele colocou 30%, já atualizou no gráfico de Gantt e já assumiu como início real a data do dia 13/2, que é a data do meu planejado. Se isso não ocorreu, você pode zerar essa opção e vir aqui manualmente informar que ele atrasou, por exemplo, um dia. Era para ser no dia 13/2, mas começou no dia 14/2. E aí essa parte de início e término, que como comentamos é uma projeção do seu projeto, ela se recalcula toda com base nesse início real. Eu vou por aqui agora uma data de término. Vamos dizer que também atrasou o término. Era para acabar agora no dia 16 e acabou no dia 17, durando mais do que o esperado. Quando eu coloco a data de término, ele já colocou aqui 100% concluída, porque eu informei o início e término, calculo as proporções do projeto, então essa tarefa está 100%, o projeto andou 10%. Se eu olhar no Gantt aqui também, eu já consigo enxergar o deslocamento em relação à linha base. Então a linha base é o cinza e aqui eu tenho o deslocamento da minha tarefa na conclusão real. E o cronograma, por sua vez, já foi recalculado todas as datas subsequentes. Ok, pessoal? Então, essa é a dinâmica de atualização de um cronograma. Se eu simplesmente informar 100%, ele passa a assumir as datas planejadas aqui atrás, ó, informando o percentual de avanço de cada uma das tarefas ou de um conjunto de tarefas, enfim. Essa é uma opção. E aí, um outro ponto também que é interessante de falar aqui no Project é a opção de você trabalhar com recursos para cada uma dessas tarefas. Eu vou dar uma explicação básica de como trabalhar com recurso, mas toda essa informação, todas as configurações, o curso bem completo vai estar na descrição desse vídeo. Eu vou vir aqui então na opção de recurso. Aqui na guia de exibir, eu vou pedir para exibir a minha planilha de recurso. Planilha de recursos. E aqui eu tenho essa planilha de recursos, onde eu vou entrar com o nome do recurso, ele tem tipo de recursos para trabalho, recurso de material, ou algum custo adicional, como transporte, alguma documentação do seu projeto, enfim. Eu vou colocar aqui como mão de obra de engenheiro. Engenheiro é uma mão de obra de trabalho, então o tipo de recurso é trabalho. Não preciso definir a unidade de material, né, isso se aplicaria mais se fosse aqui a opção de material, se vai ser em quilo, se vai ser em metro, enfim. Nesse caso não se aplica. Posso definir uma inicial aqui para atalho ou por end. Poderia trabalhar com grupo. E aqui eu estou com a opção de unidade máxima. Aqui nessa opção, normalmente no Project ele está com 100%, que significa um engenheiro. No caso, se fosse dois engenheiros, seria 200%, ou a unidade 2. Por padrão, o Project traz em percentual, mas também aqui em arquivos, opções, dentro da opção de cronograma, a gente consegue também definir para que ele mostre a unidade de atribuição como decimal e não em percentual. Isso diz respeito
aos recursos, ok? Então deixa como decimal para que você consiga informar se for um engenheiro número 1, se for dois engenheiros, dois engenheiros, e não um percentual. Eu acho que fica mais fácil nesse tipo de aplicação. Também poderia definir aqui uma taxa para custos, enfim, também tem essa opção de trabalhar no Project, isso a gente vai ver no curso completo. E aí, uma vez que eu tenho um recurso criado, eu posso voltar aqui para o meu gráfico gigante, e aqui na opção de cálculo de engenharia, eu vou selecionar o recurso de engenheiro. Assim eu começo a trabalhar com toda a atribuição de recursos para o meu projeto, consigo trabalhar com disponibilidade, com sobrecarga de recursos, enfim, uma infinidade de coisas que o Project vai te oferecer. Certo, pessoal? Essa é uma visão geral de como montar um cronograma básico no Project. Mais uma vez, o link para o nosso curso no nosso site vai estar na descrição desse vídeo. Eu espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa no comentário, a gente vai postar mais vídeo, ok? Até a próxima!